Agora, gostaria de convidar para sua fala Sérgio Godinho, psicólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais. É pós-graduado em Educação Escolar, professor e autor do livro A Nova Educação e Você. Casado e pai de 3 filhas, é diretor e proprietário da Escola da Serra, instituição de ensino privada em Belo Horizonte, reconhecida pelo Ministério da Educação como referência em inovação e criatividade na educação básica. Bom dia de novo. Bom dia. Melhor, né? Gente, primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre é bom estar no meio de educadores, mas principalmente quando a gente está no meio de educadores que estão buscando conhecimento, referência, inspiração para aperfeiçoar a sua prática, né? Que com certeza é o caso de vocês que aqui estão e de quem está nos assistindo à distância. Queria também agradecer o carinhoso convite, né, que eu recebi para estar aqui com vocês hoje, através da Laís, através de quem também eu agradeço e parabenizo aí toda a equipe do Alana por esse evento, nossa, fantástico, né? Cada fala, cada participação que deixa a gente assim muito cheio de questões e é isso que nos move. Bom, eu sou o diretor de uma escola, só para deixar bem claro, que tem 380 alunos, mais ou menos, e ela atende desde a educação infantil até o ensino médio. É, com certeza, uma das escolas mais diferenciadas do país, apesar de não ser muito conhecida, né? Provavelmente poucos de vocês já ouviram falar dela. A gente é bem fraquinho de marketing. Mas o que nós vamos fazer hoje, lá vai. Ah, não, desculpa, é que tem uma latência. Eu vou falar com vocês sobre o ponto que eu quero fazer é que, na verdade, ontem, numa das mesas, eu acho que da manhã, alguém fez uma pergunta, né, sobre uma angústia que teria sentido com as falas, né, de como resgatar aquela infância. E aí eu fiquei pensando que, na verdade, a gente precisa de resgatar a sensibilidade do olhar da infância, né? Aquele encantamento que a infância encontra nas pequenas coisas com que ela se depara. E que a gente vai crescendo e a gente acaba perdendo isso e se tornando mais seco, mais duro, mais árido. E eu acho que o nosso mundo está refletindo isso, né? Eu entendo que a escola tem um papel fundamental em tornar esse planeta, pelas vivências que pode proporcionar às crianças, e essas crianças crescendo, né, impregnar o mundo de mais sensibilidade, de mais feminilidade, de mais carinho, de mais doçura, porque eu acho que o mundo já passou da hora, né, de sair dessa aridez e dessa dureza, né, que a gente enxerga hoje aí por todas as partes. Eu vou usar nessa fala alguns desenhos, né, de uma menina, essa pecinha aí, ela se chama Rosa Brasil. Deixa eu ver se vai aparecer, se ela latência, porque eu não apertei direito. Não. Pronto. Essa menininha aí, ela desenha o tempo todo, desenha todas as experiências que ela vive dentro da escola, fora da escola, na rua. Então, todo dia ela tem desenhos para mostrar para a gente. Então, todos os desenhos que vocês virem são desenhos dela. Ela tem 10 anos. E eu queria também iniciar com uma frase Esse negócio aqui realmente é meio complexo, viu? Me falaram que se eu apontasse para ele, dava certo. Então, é uma frase do Manuel de Barros, né, que tem a ver com isso, né? As coisas devem ser medidas pelo encantamento que elas produzem. E eu acho que a gente precisa
é de focar nisso. Nós precisamos de resgatar a capacidade não só de sentir encantamento, como de provocar encantamento. E as escolas nem se digam, né? Porque elas realmente precisam de se tornarem escolas que encantam. Para que vocês tenham uma noção de qual lugar eu vou estar falando, né? Eu vou passar aqui um videozinho muito rápido sobre a Escola da Serra, para vocês entenderem, né, assim, esse lugar, e aí a gente retoma essa nossa conversa, tá, para mostrar para vocês como que a gente entende que através da vivência do dia a dia, através de projetos, né, que envolvem desde as crianças até o pessoal do ensino médio, a gente pode, né, produzir esse encantamento. A Escola da Serra é a minha segunda casa e tudo que eu sou, praticamente tudo que eu sou por causa da Escola da Serra, por causa das coisas que eu vivi aqui, por causa das coisas que eu passei aqui, das coisas que eu não vivi aqui. Então, acho que muita coisa do que eu sou, da minha ética, da minha personalidade, eu sou porque eu estudei aqui. Na verdade, eu acho que é para poder mostrar na prática do dia a dia que educação pode ser uma coisa bacana, uma coisa alegre, uma coisa gostosa, uma coisa instigante, que escola pode ser um lugar que os meninos adoram, por encontrar significado ali, por encontrar ali um ambiente acolhedor e ao mesmo tempo desafiador, por se sentirem respeitados, por sentirem que é um espaço de autonomia deles, né? Ou seja, é um contraponto a essa ideia que prevalece hoje, que educação é estresse, que educação é, sabe, tensão, que educação é você ficar, sabe, assim, só engolindo, né, assim, montanhas e montanhas de informação que hoje em dia não faz um pingo de sentido mais. Então, a educação infantil da Escola da Serra é composta por 2 ciclos. No primeiro ciclo, a gente prioriza o desenvolvimento sensório-motor, uma rotina bem organizada para que as crianças consigam se organizar internamente. O segundo ciclo trabalha também essa valorização do desenvolvimento sensório-motor, mas já com uma abertura maior para essa ampliação de conhecimento de mundo por meio das pesquisas. Nós temos, depois do ensino fundamental, 3 ciclos. O primeiro ciclo, 6, 7, 8 anos. O segundo ciclo, 9, 10 e 11. Terceiro ciclo, 12, 13 e 14. E depois nós temos o ensino médio, cujos 3 anos compõem um ciclo. Para cada ciclo, né, o aluno tem acesso a todos os conteúdos, todos os objetivos de aprendizagem e conteúdos que ele vai ter que alcançar naquele ciclo. E ele negocia com o professor de cada disciplina o conteúdo que ele vai estudar em cada momento. A partir do momento que se define o que o aluno vai estudar, o professor atribui um prazo para ele ter aquele conteúdo aprendido e entrega para ele um roteiro, que na verdade são perguntas, são desafios, são algumas dicas, né, que vão ajudá-lo na sua pesquisa. A partir do momento que está definido o que e quanto tempo ele tem para estar com uma coisa aprendida, o aluno está por sua conta. Ele tem liberdade de levantar a hora que quiser, para pegar um livro, pegar uma enciclopédia, para entrar na internet. É muito incrível, assim, porque as dúvidas passam primeiro pela mesa, pelos colegas, a gente se ajuda, a gente se entende, para depois chegar no professor. E é isso, a gente não tem aula expositiva. A gente aprende do jeito que é melhor pra gente. Você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás das mais diversas formas de pesquisa, de conhecimento. Então, você tem que dar seu jeito. Então, é uma maneira muito boa para você criar uma autonomia de estudo, assim, é muito bom. E nesse método a gente não tem as coisas tão mastigadas pra gente, né? Então, a gente precisa buscar mais o conhecimento. Dá mais flexibilidade, assim. Você pode pegar um livro, ler e aprender a matéria, mas você pode também procurar videoaula para você aprender, você pode fazer um esquema no seu caderno. Assim, eu acho sensacional e eu acho que é muito melhor do
inclusive, para os alunos, assim, aprender por si mesmos. O poder de decisão dos alunos no ensino médio na própria realidade, eu diria que é maior, porque também é maior o grau de autonomia deles, o grau de maturidade deles e até desenvolvimento académico. Agora, o espaço escolar, ele aí tem a ver com uma busca de um ideal de educação que seja muito diferenciado da educação transmissivista que predomina hoje. E foi a partir disso, então, que nós resolvemos, não queremos mais salas de aula, e nós derrubamos as paredes e simplesmente criamos grandes ambientes de aprendizagem, né, que é uma coisa bem diferente da sala de aula. A escola se divide em 6 áreas de conhecimento: linguagens, arte, ciências naturais, matemática, ciências humanas e sociais e a área de corpo e mente. Isso resulta de uma compreensão de que a escola não existe para educar a cabeça da criança ou do jovem, né? Assim, nós entendemos que a escola é responsável por um ser humano em todas as suas dimensões, todos os seus aspectos. Então, essas áreas, elas na verdade, elas procuram, né, ajudar o aluno a desenvolver diversos aspectos do seu ser, né? A sensibilidade, a criatividade, né, a consciência corporal e também, evidentemente, o intelecto. Um pai que queira visitar e ver como é que o filho está trabalhando em qualquer horário do dia tem que ter o direito de entrar. Então, nós fazemos alguns eventos. Esses eventos acabam por ser, no fundo, extensões dessa permeabilidade que a escola tem que ter. Que bom que vocês gostaram. Bom, gente, então nós vamos agora focar no que eu disse, né? Assim, como que a gente lida com essa questão da criança e da natureza, da criança, do brincar da natureza. Deixa eu ver se eu aprendi agora, hein? Ah, sim. Bom, primeiro, a gente ocupa um prédio, a gente é bem privilegiado porque a gente ocupa um prédio que tem um espaço bacana, é um antigo convento dominicano, mas numa área totalmente urbana de Belo Horizonte, né, o bairro da Serra. Mas é interessante a gente ver, deixa eu voltar aqui, como que o espaço, né, ele acaba traduzindo os valores que a gente abraça. Eu queria que vocês observassem aqui, esse é o pátio principal, a gente tem tem um outro pátio que vocês vão ver daqui a pouco, que é o pátio exclusivo do infantil. As crianças do infantil usam a escola inteirinha, mas elas têm um pátio que é só delas, né? Mas, por exemplo, esse pátio aqui, vocês veem que ele tem muito pouco cimento. A gente optou por revesti-lo aqui com umas pedrinhas, que eu tive que viajar doidado para poder encontrar essas pedrinhas, porque o solo aqui dessa região ele é todo de minério de ferro, aquele vermelhão que mancha. Então, ele precisava de ser revestido. É claro que eu não queria cimento. Aí, pensei em brita, mas brita, pensa bem, brita é cinza, ia ficar triste, né? Aí eu tive que procurar até encontrar uma britazinha assim, mas de quartzito, que é branquinha, então ela dá um astral bacana e tal, e mantém esse aspecto mais natural do pátio. As árvores, né, muitas, nesses 15 anos que eu estou à frente da escola, tiveram que ser cortadas algumas, porque vão ficando velhas e perigosas, mas a gente sempre planta, né, outras no lugar, então a gente sempre mantém o verde. Agora, é claro que a gente não adiantaria a gente ter um pátio bacana se não houvesse tempo para o usufruto dele. Então, nós também organizamos os tempos escolares de uma forma a acolher, né, as crianças e suas famílias nesse espaço que a gente tem. Assim que termina o turno da manhã, ao 12h30, as crianças do turno da tarde, que só começa às 1h40, já podem entrar. Então, elas têm o direito de ficar no pátio antes das aulas por 1h10. No término das atividades da tarde, às 18h10,
mais uma vez, elas podem ficar até às 19 horas. E a escola abre as suas portas, tanto na troca de turno, na hora do almoço, para as famílias que quiserem poder entrar. Então, várias famílias almoçam com os nossos alunos lá na escola, e à tarde elas entram e ficam batendo papo, a meninada brincando para tudo quanto é canto, não tem 1 centímetro do espaço que não seja delas, né? Sobem nas árvores e tudo. E aqui, assim, onde estão aqueles negócios ali, amarelo, vermelho, azul, ali do lado fica um pipoqueiro. Então, esse pátio, à noite, ele fica com a cara de uma pracinha do interior, né? E o pessoal gosta demais. Bom, e esse pátio, mais uma coisa que falta nessa receita é a liberdade para as crianças utilizarem do pátio, né? Então, ele é um espaço para que elas possam brincar, mas não só brincar. O que é mais ainda rico é inventar as suas brincadeiras. Epa. Daqui a pouquinho a gente vai melhorando, né, nessa habilidade aqui. Vocês veem, a gente tem pouquíssimos brinquedos que são brinquedos desses já padronizados, né? A gente só tem 3, na verdade, um escorregador, uma estrutura de argola e um roda-roda. O resto é tudo o espaço e coisa super simples, igual uma corda, né? Porque uma corda faz uma fartura que vocês nem imaginam como que a meninada adora. Aqui é uma outra árvore com outra corda, né? Isso que eu botei aqui para mostrar para vocês como que as crianças vão descobrindo as possibilidades, né, da brincadeira. Quando eu pendurei essa corda aqui, ela fica num galho do lado de cá. Eu imaginei que as crianças iam balançar assim, né, nesse sentido. Passou um pouquinho, elas estavam subindo nesse degrau aqui e pulando na corda para lá, que aí o movimento era muito mais intenso. Passou mais um pouquinho, elas aprenderam que se elas chegassem mais para trás e corressem e pulassem, a corda rodava, né? Então, elas começaram a fazer isso. E foi aí que eu tive que pôr esse EVA aqui no tronco. Sabe por quê? Porque, de vez em quando, eles erravam o movimento, era cada cacetada no tronco da árvore que, antes que alguém quebrasse uma costela, eu revestia a árvore com EVA, né? Mas, rapidinho, cada um foi descobrindo, né, os movimentos, a intensidade do movimento, o jeitão de fazer a coisa, e se tornaram mestres nessa brincadeira aí. Vamos ver aqui a Moira. Pois é, né? Agora, como eu disse, espaço de liberdade. As crianças, a gente tem que largar essa ideia, né? De que criança tem que ficar limpa, que criança não pode molhar, que criança vai pegar gripe, vai pegar resfriado, que vai adoecer, que vai cair. Porque senão não tem jeito, né? É o que a Ilana acabou de falar, né? Se a gente só pensa em segurança, 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 a segurança acaba sendo uma camisa de força também, né? Para aquele que supostamente está seguro. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia aqui, isso aqui... Eita! Aqui... para distrair um pouco. Bom, agora eu vou parar. Por exemplo, aqui, ó, um dia de chuva. Parou a chuva, os meninos vão todos brincar nas poças. Quer coisa mais gostosa do que isso? É uma oportunidade, né? Não pode jogar fora, né? Eu acho que isso... eu me lembro do primeiro
criança e natureza, uma fala da Laís, ela citou uma autora que eu não me lembro, falando que o importante para a criança, mais do que conhecer a natureza, é sentir a natureza. Lembra? Pois é. Então, eu acho que para sentir você tem que realmente botar a mão... Botar a mão na massa, né? Bom, quando você tem essa liberdade, tem o espaço, tem, né, o tempo para poder brincar, você acaba desenvolvendo uma relação de afeto, né, um vínculo com esse espaço. E ali nós temos o Tomás, que de casa ele fez de cabeça esse mapa do pátio da escola e levou lá para a escola, que eu acho que mostra, né, que eles acabam criando essa relação de pertencimento com esse lugar, né? Passa a ser uma coisa que tem uma afetividade para eles. E não é só eles, não, né? Não só os pequenos, não, né? Como vocês viram aqui, vão ver se volta, os grandes também curtem, né, esse espaço mais despojado, onde eles também podem ficar mais à vontade e usufruir dele. Bom, agora, além do brincar, né, você é um espaço também para desenvolver a ousadia, que a gente precisa que as crianças desenvolvam isso, né, para conquistar o mundo, para conquistar o seu espaço no mundo, para poder experimentar o mundo e poder aprender a transformá-lo, você precisa de ousadia. E é aquela história, né? Se caiu, levanta. Tem uma escola infantil no Japão que se chama Fuji Kindergarten, se eu não me engano, escola infantil Fuji, que tem uma arquitetura super moderna, ela é um círculo, né? E no centro tem um pátio. E propositalmente eles fazem esse pátio gramado cheio de altos e baixos, cheio de ressaltos. Sabe para quê? Para que as crianças possam correr e cair, para que elas, tropeçando e caindo, elas aprendam a ficar mais espertas, né, e desenvolvam essa capacidade de, sabe, lidar com aquele ambiente mais, digamos, desafiador, né? E a gente acha que é do mesmo jeito, né? Assim, a árvore é para subir, é para curtir, né? E de todas as idades, né? Vocês veem que todos adoram estar em cima das árvores, aí, até os grandões. E no infantil, aqui já é o pátio do infantil. Vocês veem que os brinquedos que a gente oferece também são brinquedos de desafio, né? Quantas aprendizagens que eles estão tendo aí, né? Sobre si, sobre os seus limites, seus potenciais, sua motricidade se desenvolvendo. E olha o resultado, gente. A gente nunca sabe... A gente nunca sabe se é latência ou se é porque não apertou direito. Essa aí é a Olivia, ela tem 2 anos. 2 anos e ela anda em cima desse túnel, sozinha, equilibrando desse jeitinho mais bonitinho aí. Claro que no começo a gente não fica lá ensinando eles a fazerem isso, mas quando algum deles demonstra que quer fazer uma coisa, a gente não fala, não vai cair. A gente acompanha e vê se essa criança vai conseguir, e normalmente consegue. Hoje ela nem precisa de mais ajuda, porque ela faz isso com a maior tranquilidade. Agora, a gente, além do pátio, né, onde o brincar das crianças fica por conta delas, a gente também tem algumas outras... a gente tem horta, né, umas hortinhas e tal. Aí eu fico até pensando assim, algum de vocês talvez tenha uma escola que não tem um espaço tão privilegiado, fala assim, mas isso aí é só porque ela tem um espaço grande. Não, esse lugar aqui onde está essa bananeira enorme, há 1 ano era uma passagem entre o pátio maior e o pátio menor, super sem graça, era só uma passagem de uns 3 metros de largura, cimentado. O que nós fizemos? Quebramos a metade desse, né? Assim, fizemos a passagem um pouquinho mais estreita e fizemos um canteiro de 1,40 m de largura, onde nós plantamos essa bananeira e ficamos surpresos de ver a velocidade com que ela cresceu. E é uma nova oportunidade, né, de experimentação e de encantamento para a meninada. Cadê? E ali tem uns Sherlock Holmes ali, ó, pesquisando lá os detalhes das plantas.
Bom, eu sei que esse saber, né, assim, baseado na experiência, né, lembro do Roquinho ontem falando, né, que no negócio da couve, que quando ele pediu a senhora para explicar como é que conseguia cortar uma couve tão fininha, né? E ela explicou e tal, ele falou, já sei, né? Ele falou, não, você aprendeu, mas você ainda não sabe, porque para saber você tem que experimentar. Essa experiência, esse saber mais vivido, né? Ele realmente traz oportunidades, inclusive para fora, né, assim, da questão da natureza, da experimentação. Vocês veem que aquelas tabuletazinhas de identificação das plantas, né, os próprios alunos estão exercitando ali a sua capacidade de escrever, né? E olha só também o resultado bacana. Como que os fenômenos da natureza realmente produzem um impacto muito grande nas crianças, a ponto delas escreverem essa historinha aqui, que eu vou dar 3 segundos de vantagem para vocês tentarem decifrar, e vou ler em seguida para todo mundo acompanhar. Era uma vez uma lagarta. A lagarta botou os ovinhos. 2. A lagarta comeu a casca do ovo e a folha. Olhem os desenhinhos, hein? A folha toda mastigadinha ali, ó. Número 3. Fica gorda, troca de pele. 4. Ela vira uma pupa. 5. Depois, ela vira uma borboleta. Antônio, aí vocês leem o resto que é bacana. Bacana demais, né? 5, quase 6. E esse número embaixo, não sei se vocês perceberam. Olha só, ali, ó. Espera aí aqui, tem um. Ali, ó, há um desenhozinho de um celular. Ele enviou um número de celular para a assinatura dele. É Antônio 5, quase 6, 01010505. Chique, né? E o Antônio é essa pecinha que vai aparecer aí. Aí, esse é o Antônio. Bom, nós chegamos agora num ponto em que eu vou falar de um projeto que é muito caro para a gente, porque quando os alunos chegam no 3º ciclo, depois de aproveitar, né, desse estudo que eu mostrei para vocês, a gente promove com eles um evento que muita gente acha que a gente é meio doido, né? Porque a gente simplesmente leva para o meio do mato, não é camping, é meio do mato mesmo, na beira de um rio, num lugar onde não pega celular, onde é um breu, não tem nada perto, a vila mais próxima, que é uma vila microscópica, fica a 6 quilômetros. A gente todos os anos leva entre 60 e 70 adolescentes, meninos e meninas, para ficarem 5 dias acampados. Bom, por que a gente faz isso? Eu acho que eu vou mostrar primeiro as imagens e vocês vão me dizer depois por que a gente faz isso. Claro que a gente só assume essa responsabilidade, né, porque nós acreditamos que os efeitos valem muitíssimo a pena e porque nós acreditamos no preparo que a gente faz, que é um preparo super intenso, em que nós primeiro, né, assim, a gente conversa muito, a gente tem um manual de acampamento que a gente foi desenvolvendo ao longo desses 15 anos que a gente faz esse evento, e onde a gente, né, discute com eles, né, as posturas, os comportamentos, né, que eles devem ter, as regras de segurança. Então, assim, é um preparo bastante intenso e também tem algumas oficinas que são obrigatórias para que eles possam participar, né, que são aprendizagens absolutamente fundamentais. Então, por exemplo, culinária básica a lenha, porque quer comer lá, tem que fazer comida. Para fazer comida, tem que catar pedra, fazer um fogão de pedra, tem que catar lenha, tem que acender o fogo. Então, assim, eles têm que aprender a fazer isso. E, junto com isso, eles têm instruções de como montar barraca, como desmontar barraca, como lidar com facão, com machado, com enxada. Tem também aulas de
Ups, desculpem. Aulas de segurança e primeiros socorros, né? A gente leva super a sério, então sempre a gente contrata ou uma pessoa do SAMU, que é o caso desse aí, ou dos bombeiros, ou então um médico ou enfermeiro que tem especialização em primeiros socorros, e todos os anos eles passam por esse treinamento. Também a gente faz um treinamento sobre animais peçonhentos, porque é natural que eles apareçam, né, gente? Afinal de contas, nós é que estamos na casa deles. E qual que é o objetivo disso? Levar os alunos a perder o medo desses animais, mas aprender a respeitá-los. Então, aí o resultado é que passa um pouquinho, eles são capazes já de reagir de uma forma bem tranquila com esses animais aí. Eu até trouxe alguns aqui, se vocês quiserem experimentar. Vamos, gente. Mas é uma coisa muito bacana para eles, porque isso faz com que, aparecendo algum desses animais no acampamento, em vez dos meninos reagirem histericamente ou querer matar, eles sabem como reagir, eles sabem como, sabe assim, atuar de uma forma que, inclusive, respeite a vida do próprio animal. Esse é o paraíso onde a gente leva o pessoal para acampar, né? Isso fica numa das vertentes da Serra do Cipó, que é parte da Cordilheira dos Pinhaços, né, que cruza Minas Gerais e vai até o sul da Bahia. É um lugar realmente deslumbrante. Aqui algumas cenas do acampamento, vejam os meninos participando da elaboração dos alimentos, né? Isso aí é de manhã, na hora do almoço, era o jantar. Eles não só cozinham, com a ajuda da gente, é claro, mas também servem. Agora é a hora do banho. Aqui, caminhadas, 1000 caminhadas que são feitas em tipos diferentes de terrenos. Inclusive, tem uma caminhada que dura, no terceiro dia a gente faz com eles, que dura 3 horas e meia para ir, mais 3 horas e meia para voltar. Mas olha o prêmio, gente. Quem tem memória boa vai lembrar que viu essa mesma cachoeira no filme, no primeiro. Ela aparece naquele filme, é a cachoeira Bicame. Há outras cenas do acampamento, né, da experiência que eles têm, eles voltam totalmente transformados. Totalmente transformados. É uma experiência de um impacto absurdo, porque vários dos alunos não tinham nunca saído sem sua família, é a primeira vez que saem sem a família. Outros nunca tinham visto um céu estrelado, né, entupido de estrelas, igual a gente vê no mato, porque nunca tinham saído da cidade. Então, assim, o que é estar no meio de 70 colegas, sem pai, sem mãe, sem tio, sem ninguém, só com os colegas e, né, 8 adultos, 8 professores? É realmente muito impactante. E ainda tem um prêmio. A gente, no penúltimo dia, a gente os leva a 10 quilômetros lá do lugar do acampamento, cruzando essa vilinha microscópica. Tem esse lago, que a gente atravessa a val. Por que a gente faz isso? Porque do outro lado, na margem, tem uma coisa fantástica. Isso aqui. Vocês vão ter que me dar mais 15 minutos por causa desse atraso. Pinturas rupestres. É um lugar mágico, não é? Agora, essas pinturas rupestres são cuidadas pela família desses barqueiros que nos atravessam, por livre e espontânea vontade. Se não fossem eles, nem sei em que estado que estariam hoje. Mas todos esses anos que a gente vem fazendo esse passeio com a meninada, a gente já nota que, apesar desses cuidados, já estão começando a se deteriorar, porque ficam ao ar livre, né? E o poder público, infelizmente, ainda não teve a sensibilidade de ver que isso é uma coisa impagável e que, se perder, não tem como recuperar, né? E eu quero mostrar mais uma foto para mostrar como que a sensibilidade humana é uma coisa muito, muito antiga. Essas pinturas têm 7.000 anos de idade. 7.000 anos. E eu quero que vocês vejam aqui esse desenho de uma viadinha. Por que eu sei que é um veado fêmea?
porque ela está grávida e tem dentro da barriga dela, tem um viadinho ali, ó. Eu não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo? É muito bonitinho, né? Pensar que isso foi feito 7.000 anos atrás. É essa sensibilidade que eu acho que a gente tem que resgatar, né? Aqui uma cena noturna, é a ralação aí, fazendo jantar e tudo mais, mas vocês veem que eles não estão achando ruim não, né? E aqui, na hora também da fogueira, da cantoria, da contação de história, é uma experiência realmente muito importante. Que uma hora acaba, né? Mas acaba também com uma ação muito educativa, que é o quê? Nós fazemos com que eles entendam que se a gente usufrui da natureza, nós temos a obrigação de cuidar dela. Então a gente faz uma coisa que se chama pente fino, né? Os alunos se alinham em uma fila horizontal, assim, cobrindo toda a área do acampamento, e vem descendo, olhando se tem qualquer coisa, fósforo, um pedacinho de papel que o vento às vezes levou, e tudo a gente coleta para não deixar absolutamente nenhum vestígio, nenhum rastro. Bom, alguém dizer por que a gente faz isso? Para que acampar? Eles vão falar por si próprios. Vão lá. E o último? Caramba. Eles voltam muito mais seguros, muito mais independentes, muito mais solidários, valorizando a simplicidade, sabe, relativizando o valor das coisas, né, que eles encontram no shopping, valorizando o contato com a natureza, né? Então, assim, é uma experiência altamente transformadora. E ela é repetida 3 anos, né? Então, no primeiro ano eles chegam lá todos inseguros e tal, sem saber, receosos, sem saber direito como é que é. No segundo ano já voltam, assim, sabedores e tal, e no terceiro ano são absolutamente donos do espaço, das regras, da técnica, né, de acampar. E a gente pensou, então, gente, e no ensino médio, o que a gente vai fazer? Porque continuar só com o acampamento vai começar a ficar sem sentido, né? Nós, então, entendemos que valia a pena eles continuarem tendo a oportunidade de acampar, mas a gente precisava de agregar uma coisa nova. E o que nós agregamos foi uma vivência numa comunidade indígena para os alunos do ensino médio. E eu fico muito feliz, né, de ver quase todas as falas apareceu, né, assim, a cultura indígena como um valor, a cultura aqui, as falas aqui, né, no seminário, como, né, uma fonte de aprendizagem. E por que a gente faz isso? Justamente porque nós precisamos de reconhecer que o Brasil é um país com muitas e muitas e muitas nações, muitos povos diferentes. A gente aprendeu na escola que a gente é um país de um povo só, com uma língua só. Isso é uma mentira bárbara. O Brasil tem 305 povos indígenas. Só estou falando dos indígenas, que falam mais de 270 línguas diferentes, que são tão diferentes um do outro como um japonês é diferente de um árabe, ou um boliviano é diferente de um sueco. Então não existe essa coisa de falar o índio brasileiro, porque isso é uma abstração, né? São povos diferentes, cada um com uma cultura, né, singular. Isso precisa de ser resgatado, é um conhecimento importante que tem que ser, né, assim, compreendido e valorizado. Então, essa
é uma forma, e acabar com esse estereótipo também, que índio é só índio quando ele está com, sabe, pelado no meio do mato. Não é, né? Pode ter aqui no auditório, pode ter 1, 2, 3, 4 indígenas aqui, sabe, que são exatamente iguais a gente, porque as roupas que eles vestem hoje, né, assim, aqueles que não os que estão ainda no seu habitat natural, mas que estão mais próximos da gente, são roupas de cerimônia, como a gente se veste melhor para ir numa festa. A gente faz essa experiência, em primeiro lugar, com o povo Pataxó, porque eles têm uma aldeia a 4h30 de Belo Horizonte, eles são mais organizados, a gente já os conhece desde 2008, então a gente tem uma relação maravilhosa com eles. Eles vão com muita frequência à escola também, né? E são um povo muito bonito, muito receptivo. Essa mocinha aqui, ó, ela se chama Apissuruna, essa aqui. Ela estudou lá na escola 4 meses, mas aí depois ela não aguentou e voltou para a aldeia. Morreu de saudade da família. Mas o que é importante nessa vivência? É uma imersão na cultura indígena, né? E os meninos mais gostam, além de conhecer, do contato, das conversas, né, são os jogos e as brincadeiras que eles têm oportunidade de desenvolver, né? Aqui é a corrida de maracá, ali é um jogo fascinante que chama o jogo do bambu, muito legal. Se tivesse bambu aqui, eu ia propor da gente brincar. Aqui tem uma coisa que chama de derruba-toco, que na verdade é uma luta, que o objetivo é que um dos oponentes leve o outro com alguma parte do corpo a derrubar um toco que fica no meio. Ali não é bem um toco, né? Eles botaram garrafa PET cheia de areia, mas faz às vezes do toco. Aqui é o final de uma festa, a festa das águas, que é a festa mais importante que eles têm, que na verdade aí vira uma terra de lama fenomenal, capa, e em seguida todo mundo mergulha no lago, né, para poder se limpar. Aí agora está falhando, né? Então, na verdade, é uma experiência que provavelmente não teriam não fosse isso. E com o passar dos dias, né, eles, geralmente os que vão lá pela primeira vez, né, chegam um pouquinho também com o pé atrás, desconfiados, vão valorizando a cultura indígena, vão se apropriando dos seus ícones, né, vão experimentando, inclusive, alguns aspectos aí dos seus costumes, né, ali ele furando a orelha com espinho de tucum. E, inclusive, de vez em quando, pinta até uns romancezinhos, olha lá. Essa experiência, a nossa ideia era que no primeiro ano os alunos tivessem compulsoriamente que participar dessa experiência, porque se a gente deixa opcional, aqueles que têm mais preconceito não vão querer ir, e justamente eles precisam da oportunidade de quebrar esses preconceitos. A partir do segundo ano, a gente ofereceria a eles a opção ou de visitar uma segunda, ofereceria a opção de visitar um segundo povo indígena, no caso, os Krenak remanescentes dos antigos Botocudo, quase foram extintos na década de 70, chegaram a ter apenas 73 deles, hoje já se recuperaram, são cerca de 400, são um povo que mantém a língua intacta, mas hoje estão sofrendo o problema lá da barragem de Mariana, né, que matou o rio sagrado deles, o rio Uatu, que eles chamam. Aquele ali é o seu Euclides, ele era o mais velho da aldeia, tinha 100 anos, mas ele morreu no ano passado. Ele contava a história dele na infância dele, andando pelas margens do rio ainda. Aqui, à noite, eles fazem uma cerimônia precedida de uma reza na língua deles. Eles usam esse instrumento que se chama croque, que emite um som muito interessante. Tem uma dança baseada nesse croque, muito interessante. E ali o pessoal tentando tocar o cricroque, mas não é tão simples assim. E no dia seguinte, uma expedição, né, assim, longa, para poder chegar no lugar que tem o bambu exato para poder fazer o cricroque e cada um ter uma lembrança para levar para casa. Bom, outra experiência altamente impactante que é precedida
precedida também de um treinamento muito grande sobre, né, o que significa a questão indígena. A gente usa textos do Viveiro de Castro, esqueci o nome. Mas eu sei que eles chegam lá com um olhar já enriquecido sobre a questão indígena, mas vão fazer, então, a vivência. Bom, a gente também dá uma força para a comunidade. A gente, toda terça-feira, tem uma feirinha lá na frente da escola, voltado para fora. E adoram, porque não só a comunidade escolar, mas a vizinhança também acaba virando cliente. E a gente também adota essa praça, a Praça da Bandeira. É uma praça bem grande, próxima da escola. Tem um programa da prefeitura que se chama Adote o Verde. E tem mais quase 6 anos que a gente adota essa praça. Ela era bem decadente, hoje ela está super bonita, porque também a gente tenta isso aí. Bom, eu não sei como é que está meu tempo. Tem 2 minutos? Não. Se tiver... Tem? Então tá. Então eu vou só terminar com as palavras de uma aluna que eu acho que tem muito a ver com o resultado disso tudo que a gente faz, né? Não se assustem, não, mas com 2 minutos eu leio isso aqui para vocês. Mas é porque a gente recebeu isso aqui 2 anos atrás, de uma aluna que ficou com a gente só 1 ano. Mas justamente por isso eu achei tão significativo que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Olá, meu nome é Ana. Estudei na Escola da Serra no ano passado. Saí este ano para fazer intercâmbio. E aí ela retornou e escreveu isso, depois que retornou do intercâmbio. Desde então, sinto uma enorme vontade de escrever para você sobre tudo o que vivi e ainda vivo como aluna e ex-aluna de vocês. Fui para a Serra depois de já ter passado por outras 5 escolas, todas com cadeiras enfileiradas e provas valendo 10, com sinal, uniforme e professor tirando ponto. Fui para a Serra com alguma esperança de que o mundo deveria ser melhor do que minhas recuperações em matemática no final do ano, mas sem saber ao certo o que ia encontrar lá. Quando entrei na Serra, me deparei com o vento frio da manhã, pedrinhas no chão e muros coloridos. Cor, muita cor. Me deparei com grandes salões e aulas de empreendedorismo, com mesas de 4 pessoas e assembleias, com desenhos lindos espalhados pela escola inteira, aulas de yoga e tai chi. A Escola da Serra me falou: seja o que quiser, como quiser e quando quiser. No começo assustei, quis voltar para trás dos nomes e das ideias já prontas. Um susto triste de existir, mas inevitável depois de 16 anos em escolas tradicionais. Aos poucos, fui. E ainda estou caminhando. Depois que o susto passa, é aos poucos que a gente vai se enxergando, bem devagarinho, podendo ser, só ser, livre de qualquer amarra que alguém tente nos impor. E é nesse processo de autoconhecimento que a gente vai aprendendo mais sobre o mundo, sobre as relações, as mais diversas que existem. A gente vai começando a ver as coisas de outro ângulo, não aquele de baixo para cima, olhando para frente e só para uma pessoa, e sim olhando para o lado e para todos e todas nós. Na Escola da Serra eu aprendi o que é estudar, e só fui perceber isso quando saí de lá e pensei em tudo que havia aprendido nas outras escolas. O que aprendi na Serra em 1 ano, escola nenhuma me ensinou em 16. Aprendi sobre o mundo, sobre o que o move, quem o move e como fazem isso, e como querem que façamos isso, e como estamos fazendo. Na Serra, me perguntaram, pela primeira vez em 16 anos, uma escola me questionou. E, pasmem, não me deram uma resposta, me permitiram criar a minha. Deixaram que o meu pensamento seguisse para onde quisesse, das minhas próprias experiências até os livros, artigos, documentários. Na Serra, acreditaram em mim. Sabiam que eu não sou feita de números. Eu sou bem mais que isso. E me encheram de oportunidades para que eu me descobrisse da melhor forma, experimentando.
E foi assim que comecei a entender a Escola da Serra. Comecei a sentir as pedrinhas no chão e o sol da manhã no rosto, a sentir o barulho do violão e o cheiro da tinta, os abraços e o carinho, a sentir as cores das paredes dentro de mim e a falta delas do lado de fora. Agradeço imensamente a toda a escola por tudo que me ensinaram, por tudo que me permitiram conhecer e todas as experiências que me proporcionaram. Às vezes penso como queria ter estudado com vocês durante muito tempo, mas não foi assim, e sou muito feliz e grata por este ano tão bonito e que foi o início de um aprendizado grande, de uma esperança que cresce cada vez mais em mim, quando vejo vocês crescendo mais e mais. Aí vejo que tem gente, e muita, lutando por uma educação mais democrática e libertária. Obrigada por acreditarem em mim. Eu acredito cada vez mais em vocês. Com muito carinho, Ana Luísa Snardes. Lindo, né?